primeira rádio ônibus do Brasil e do mundo, tem a alegria de estar na cidade de Itapetininga, no interior de São Paulo. E a honra de estar aqui com o Edivan, que além de profissional motorista, também cuida da parte de comunicação. Isso é muito importante para as empresas de transporte hoje em dia. Aqui na garagem da Nossa Senhora Aparecida, conhecendo a frota, conhecendo os serviços. Edivan, seja bem-vindo ao microfone da Rádio Ônibus. Eu que agradeço, Henrique. Prazer estar recebendo você aqui na nossa garagem, né? É uma alegria estar recebendo você também aqui na nossa cidade. Então vamos lá, nós estamos falando de uma empresa, gente, que tem tradição. Afinal de contas, são 70 anos transportando pessoas. E transportar se relacionar com as pessoas. Como a gente sempre diz, o transporte é relacionamento. Conta um pouquinho da história da Nossa Senhora Aparecida. Então, a empresa Nossa Senhora Aparecida, agora em novembro de 2018, ela vai estar completando 70 anos de existência, né? Ela começou em 1948, né, aqui na cidade, e ela foi a pioneira na implantação do transporte coletivo da cidade, né? Então ela começou em 1948 com um ônibus apenas, uma jardineira Chevrolet, né, que a gente tem foto só de acervo histórico, né? Mas começou com um ônibus que fazia uma linha que vinha do centro até a igreja de Nossa Senhora Aparecida, que tem aqui o Santuário de Nossa Senhora Aparecida na cidade. Então essa foi a primeira linha regular de ônibus urbano aqui de Itapetininga. Até por isso o nome Nossa Senhora Aparecida. Isso, tem esse vínculo, né, Nossa Senhora Aparecida, em função da devoção, né, dos proprietários da empresa, e também por causa dessa questão da primeira linha regular ser, né, ela vinha lá da Avenida Peixoto Gomide, no centro da cidade, até a igreja de Aparecida. Na época a cidade era pequena, então se considerava uma linha grande, né? Hoje, se você for ver, é um trajeto super curto que você faz em menos de 10 minutos, né? Mas naquela época era feito numa jardineira Chevrolet de 1948. Então aí nasce a empresa de ônibus circular Nossa Senhora Aparecida, né? Daí a empresa foi crescendo, aí ela embarcou nesse setor mesmo de transporte coletivo, e ela operou aqui na cidade por 35 anos consecutivos, né? Sem parar o transporte urbano coletivo aqui da cidade. A linha conhecida como circular, né? A linha que alimenta os bairros, 35 anos transportando a cidade de Itapetininga, a população. Né? Isso, há 35 anos. Aí no ano de 2014 teve uma interrupção desse processo, né? A prefeitura abriu licitação, uma outra empresa, né, assumiu o transporte. Daí essa outra empresa assumiu o transporte, ela operou só por 3 anos. E daí a gente reassumiu o transporte coletivo a partir acho que foi de outubro do ano passado, de outubro de 2017. Dia 1º de outubro de 2017 a gente reassumiu com o transporte coletivo de passageiros. Mas daí nesse meio tempo, né, nesse intervalo de 3 anos, né, que a empresa saiu do ramo do transporte coletivo, né, do transporte urbano, ela passou a investir em transporte de fretamento empresarial, prestando outros serviços para a prefeitura de Itapetininga, como transporte de pacientes. Quer dizer, procurou outros ramos de atividade e se especializou nisso. Isso. Até então se ficou uma dúvida, né, se a empresa iria continuar a existir, porque até então ela funcionava sempre no sistema do transporte urbano. Mas daí com o olhar, né, da direção, daí acabou se pendendo, né, para o fretamento, para o turismo, né? Então houve um investimento muito grande, né, na parte de fretamento e turismo. E isso daí manteve a empresa durante esse tempo, não teve queda nenhuma, né? Até pelo contrário, a empresa se reestruturou, se reestabeleceu, né? E daí teve esse investimento maciço que teve, né, em carros, né, para a empresa. Então a empresa se fortaleceu e a partir do ano passado a gente voltou para o transporte urbano de Itapetininga. Então eu tenho certeza de quem está nos vendo ali e quem mora na cidade de Itapetininga, né, há mais de 30 anos, quando se pensa em transporte coletivo urbano, a lembrança que se tem, as experiências é da Nossa Senhora Aparecida, né? Isso é o marcante. Na realidade, a gente até usa como slogan, transportando gerações, né? Porque você pega, por exemplo, são 70 anos de história, né? 70 anos transportando pessoas, 70 anos se relacionando com pessoas, que nem você disse, né? Então são 70 anos transportando gerações. Então a gente já transportou com certeza pais, filhos, netos,
né, e o processo continua. Até se a gente pode pegar como exemplo, por exemplo, a aviação Cometa, que é uma referência, são 70 anos que ela está completando esse ano, né, aviação Andorinha, 70 anos, né, então a Aparecida ela está no mesmo patamar, né, logicamente que cada uma dentro da sua estrutura de organização, né, são grandes empresas de transporte coletivo de passageiros, mas assim a empresa Nossa Senhora Aparecida não deixa nada a desejar, né, no comparativo com essas outras empresas, né? Gente, não deixa mesmo. Você está vendo aqui atrás da gente os investimentos, a máquina aqui atrás da gente que está a serviço, né, do seu passageiro, né, sempre acompanhando as tendências e oferecendo sempre o melhor serviço, né? O que você pode destacar para quem está te vendo ali que a Nossa Senhora Aparecida tem de especial que vale a pena contratar o serviço? Então, a gente adota assim algumas estratégias comerciais, né? Apesar de eu não fazer parte da área comercial, a gente adotou a seguinte estratégia: viaje conosco e se surpreenda, né? Porque hoje a gente tem um preço competitivo de mercado, a gente fala que a gente atende rodoviário com uma qualidade de aéreo, né? Porque o grande diferencial está na onde? Na qualidade, né, dos veículos, né, que foram adquiridos, no tratamento, né, do cliente, desde a recepção, né, do orçamento até depois o pós-venda, né, o pós-atendimento ao cliente, a questão preço, a questão conforto. Então a pessoa, quando freta um ônibus da Aparecida ou usa qualquer serviço que a empresa Nossa Senhora Aparecida presta hoje, ela sabe que ela está respaldada, né? Porque aqui dentro da empresa, né, a gente tem toda uma estrutura, né, que está nos bastidores, que muita gente não vê, né? Então tudo é feito aqui dentro da empresa, pouca coisa é feito fora da empresa. Então a gente tem mecânica, a gente tem eletricista, tem borracharia, tem a própria lavagem do ônibus que você está vendo aí nas imagens, né, é feita aqui dentro também. A limpeza, toda a equipe de limpeza que se dedica para fazer, né, e é dividido por setores, né? Até funilaria, tapeçaria, tudo feito aqui dentro, né? Então isso traz um diferencial para a gente, porque a gente é uma empresa de Itapetininga, que nasceu em Itapetininga, que gera serviço para a população de Itapetininga, para os diretos e para os indiretos, né? Hoje a gente tem um quadro de funcionário eu acho que de mais ou menos 160 colaboradores, né? Só de motoristas são 113 motoristas. 113 são 113 motoristas, são 116 carros na frota, né? Então a gente está falando já de uma empresa... 116 você diz tanto urbano quanto do turismo? A gente tem, nesse somatório dos 116, a gente tem turismo, a gente tem o fretamento empresarial, né? Que são aqueles que atendem as empresas, o escolar, né, a gente também faz o transporte escolar, transporte de passageiros para a área da saúde, né, São Paulo, Sorocaba, Botucatu, Itu, né, a gente atende esse transporte da área de saúde, e tem também transporte executivo, né, ou seja, você tem lá, quero fazer um translado de uma pessoa só para o aeroporto, a Aparecida atende, tá? Então tem esse transporte executivo. Sei lá, você tem o seu carro, Divan, eu tenho o meu carro, eu preciso de um motorista, a Aparecida faz o serviço com o motorista, né? Então a gente foi criando, né, a empresa foi criando alguns diferenciais para se tornar referência no mercado, né? Tanto que hoje a Aparecida ela não é só conhecida aqui no município, né, e na região em si, ela já tem um reconhecimento nacional, né? A gente assim presta serviços já para grandes nomes, né? Então a Aparecida ela foi crescendo e foi indo, né? Foi ganhando estrada, né? Foi ganhando rodagem, foi ganhando quilômetros, né? De conhecimento nesse meio tempo, e adquiriu conhecimento e trouxe tudo isso para cá, né? Então, só voltando, né? Então um cliente hoje que procura Aparecida, que freta o ônibus ou que usa o serviço, ele sabe que ele está totalmente respaldado. Desde o seguro de vida, seguro do veículo, veículo reserva, a oficina, a garagem funciona 24 horas por dia, de domingo a domingo, então tem a equipe sempre à disposição.
Então, assim, a qualidade do serviço da empresa Nossa Senhora Aparecida, ela é fundamental, é fora de série. Então, como é que é? Viaje pela Nossa Senhora Aparecida e se surpreenda. Surpreenda-se. 70 anos transportando gerações, é isso? Transportando gerações, né? Tem algumas surpresas que a gente reserva, né? Que a gente deixa só para a hora que o cliente fechar o serviço com a gente, né? Edivan, e é muito importante, a gente sempre diz na Rádio Ônibus, né? Hoje em dia, para se sobreviver no transporte, a gente sabe que ser empresário no Brasil é difícil. Empresário do transporte, eu penso que é quase que loucura, é mais difícil ainda, né? Não é fácil, as regras, a burocracia toda. E o cliente hoje, o passageiro, está cada vez mais exigente e ao mesmo tempo ele não é cadeira cativa. Se não está bom ali, ele procura outro. Exatamente. Então, tudo isso que você está falando, essas surpresas e essas modernidades que estão presentes também ao transportar o passageiro, conforto, segurança, o atendimento, porque hoje não basta só saber dirigir, o profissional precisa realmente ter o atendimento ao público importante. Quer dizer, isso é uma das maneiras e é um dos destaques também da Nossa Senhora Aparecida. A gente tem uma política assim, de um vínculo muito forte com a empresa, o motorista e o cliente, né? Então, assim, cria-se, a gente costuma chamar até de amigo e não de cliente, né? Então a gente tem muitos amigos, né? Porque cada viagem feita, cada serviço prestado, a gente está gerando mais amigos para a empresa, né? Muitos clientes amigos são fiéis à empresa, que já estão viajando com a gente há muitos e muitos anos. Principalmente a gente aprendeu muito com o turismo, né? O turismo ensinou muito isso para a gente, né? A relação de tratamento com o cliente, né? Como a gente deve tratar o cliente. O transporte urbano ensinou isso muito para a gente, né? E vem ensinando, né? Apesar de ter feito 35 anos e agora ter voltado, a gente não aprendeu tudo ainda, né? Então a gente vai aprendendo no dia a dia, a gente vai aprendendo com cada pessoa que a gente transporta e eu acredito que a gente tem conseguido, né? Afinal de contas chegou a 70 anos e Deus abençoe que não é para qualquer um 70 anos. Gente, nós vamos fazer uma pausa agora, até para você ver mais um pouco dos carros que aqui tem. Ele falou aqui de aprendizado e tudo mais, dessa história toda. Daqui a pouco eu quero saber do Edivan, como é que ele veio parar aqui e lidando com ônibus, né? Porque eu penso que lidar com ônibus tem que ter paixão também, né? O pessoal diz aí, tem que ter óleo diesel nas veias, né? A gente vai saber dessa história daqui a pouquinho, da vida do Edivan, daqui a pouquinho, depois dos vídeos que você vai ver agora aí. Amigos Rádio Ônibus, se você ainda não se inscreveu no canal, clique aqui, se inscreva, é importante, clique em like e deixe seu comentário também. Você conhece a empresa Nossa Senhora Aparecida? Já viajou pela empresa? Deixe seu comentário aqui também, conte um pouquinho como foi a sua experiência também de viagem. Edivan, vamos lá. Bom, antes de falar um pouquinho da sua vida, eu queria que você me contasse algo que você já está me contando ali fora do ar, sobre esses dois veículos Scania que estão aqui na garagem. Tem algo muito especial deles aqui, não é? Isso. Então, esses dois veículos que estão aqui atrás, né, da gente, eles foram as duas últimas aquisições que a empresa fez de veículo para frota de turismo. Então, eles são veículos Scania, motorização K310, né, OptiCruise de 8 marchas, então é um veículo totalmente automático, né? E a particularidade desse carro é que ele é um veículo de quase 15 metros, né? E no toco, né, que é difícil você ver o famoso 4x2, né? Então é difícil você ver um veículo desse comprimento, né, no toco, né, no 4x2. E exatamente os dois são da mesma configuração? Da mesma configuração. Quase 15 metros no toco. Isso, quase 15 metros no toco, 4x2, os dois com o mesmo motor, K310, OptiCruise de 8 marchas.
né? E também tem uma outra particularidade que foi os 2 primeiros chassis que a Scania fez nessa configuração. Depois ela lançou para mais empresas, mas a gente recebeu os 2 primeiros chassis com essa configuração. Até o pessoal se espanta um pouco, porque quando esse carro sai na rua, ele chama um pouco a atenção por causa da distância entre eixos, né? O entre-eixo dele é muito grande, então o pessoal estranha, né? Principalmente os outros motoristas, né, que conhecem, né, já olha, ou então os busólogos mesmo, você para em posto de gasolina, o busólogo já vem olhar, perguntar, tirar foto, porque nota a diferença de tamanho de eixo, né, de entre-eixo. Então é um carro, são as 2 últimas aquisições nessa configuração, né, que eu mencionei para você, e um carro extremamente confortável para viagens de média e longa distância, né, são carros executivos de 50 lugares, com tudo que você pode necessitar a bordo, ele tem a bordo. É um carro espetacular, fora de série, né? Muito bom. Bom, chega mais pertinho aqui, ó, para aparecer na câmera. Agora está na hora de falar um pouquinho do Edvan. Estamos aqui falando de ônibus, você fala com conhecimento, com propriedade e dá para sentir nos olhos que tem paixão nisso tudo. Conta um pouquinho a sua história, Edvan. Como é que você veio parar aqui? Como é que tudo na sua vida começou? Você sempre gostou de transporte, de caminhão, ônibus? Conta pra gente. Então, eu sempre tive ligado à área de logística. Eu iniciei no setor de transporte, na realidade, como operador de empilhadeira, né? Então, já dirigia na época, né? Eu trabalhei 7 anos no Porto de Santos, né, como operador de empilhadeira, e daí fui passando por outros setores da indústria, só que daí eu dei uma escapada, fui trabalhar na área administrativa, só que daí, como você disse, a paixão falou mais alto, mas daí porque veio de família, né? Meu pai foi motorista durante 40 anos. De ônibus? De ônibus. E daí no finalzinho da carreira ele dirigiu um pouquinho de caminhão, mas é praticamente a vida inteira de ônibus. E então veio isso, né? Veio a paixão dele. Você já chegou a andar com seu pai na época? Andei, lembro, a gente na época, né, se podia fazer isso, na época era um pouco mais tranquilo, né? A gente lá tentando trocar marcha na alavancão para ele, ou então no colo dele, junto com ele guiando. Então isso é muito vivo na memória, sabe? E o meu pai tem uma palavra, me deixou uma palavra que isso daí ficou muito marcado, sabe? Pai falecido. Meu pai falecido, já faleceu, e ficou uma palavra que isso daí ficou muito marcado para mim, e isso daí é lema, né? Que ele falava assim: Edvan, filho, motorista não é profissão. Daí eu até achava estranho, né? Poxa vida, meu pai é um profissional do volante. Mas daí em seguida ele vinha: motorista é vocação, né? Ele falava: ser motorista não é profissão, ser motorista é vocação. Que recado legal, hein, gente? Você que está querendo ser motorista ali, ó, não basta só saber dirigir. Exatamente. A vocação, né, tem que estar junto ali. Motorista é vocação. É vocação, é 100% vocação, né? É uma profissão, né, reconhecido, né? Mas se você não tiver vocação para aquilo, daí dificilmente você consegue se manter, né, nessa área, nesse ramo, né? Porque a gente sabe que tem o desgaste físico, tem o desgaste mental, tem a distância da família, né? O motorista geralmente não tem final de ano, não tem feriado, não tem carnaval, né? A gente sempre está à disposição dos outros, né? Então a nossa missão é fazer com que os outros estejam bem, né? A gente também tem que estar bem, mas principalmente fazer com que aqueles que a gente está transportando estejam bem, né? Se sintam bem. Então nossa missão é trazer conforto, trazer prazer na viagem, né? Que a viagem seja, além de ser confortável, seja prazerosa, né? Isso tudo você foi aprendendo de ouvir seu pai falar? De ouvir meu pai falar, de acompanhar o serviço que meu pai desenvolvia, tudo isso a gente fui aprendendo com ele com o tempo e agora desenvolvendo a profissão, né? Como motorista. Bom, profissional motorista hoje, aqui exercendo essa vocação, você deve ter uma escolha de um tipo de veículo que você gosta. Você falou aqui desse Scania, dentro dessa frota aqui maravilhosa que tem nesse espaço, tem um que é o seu xodó, falando: esse, se eu pudesse, levava para casa para ser só meu. Então, é a Scania, né? Porque aqui na Aparecida, a diretoria adotou a seguinte filosofia de que cada motorista tem o seu carro próprio de escala. Que legal. Né? Então eu fui contemplado com uma das Scanias, né, para dirigir. Então ela acabou virando um xodó. Tanto que o carro que eu dirigia anterior a esse era um G7, né, que eu acho que você fez imagem dele, ele estava aqui.
E a escolha desse carro, né, quando foi apresentado para a gente, né, para a gente dirigir esse carro, eles, por exemplo, esse carro é de prefixo 1788 e o carro que eu dirigi anterior era prefixo 1688, né? Então, quando ele veio para a escolha, né, para a gente dirigir, para a gente trabalhar, daí acabei escolhendo o 1788 por causa do 1688, né? Acabou criando um vínculo com esse número, né? Mas o meu xodó é a Scania, né? Muito bom, a gente vai dar uma volta daqui a pouco. É nesse que a gente vai dar uma volta? No Isso, seu? a gente vai dar uma volta nele. No dele. Ó, antes da gente dar uma volta lá, pra gente encerrar aqui, o que você acha de uma rádio que fala de ônibus, que mostra para quem está em casa que o ônibus passa na plataforma, chega na rodoviária, mas por detrás disso tudo, da garagem para dentro, tem um batalhão de profissional que exerce a sua vocação para que o ônibus chegue até lá, até o ponto de ônibus, até o seu ponto de partida. O que você acha da rádio ônibus? Ó, assim, só para mensurar antes de falar da rádio ônibus, né? Você que usa do transporte coletivo de passageiro, né? Valorize o transporte coletivo, seja ele urbano, seja ele no fretamento, porque por trás, antes de você subir nesse ônibus, teve uma equipe de mecânico, uma equipe de eletricista, uma equipe de reparos, tem um pessoal da limpeza, né, que foi limpando banco por banco, que passou cera no piso, que deixou o ônibus cheiroso. Então tem toda essa equipe, tem a equipe administrativa, tem o comercial, tem a direção da empresa. Então eu acho assim que está faltando valorizar um pouco mais o transporte coletivo de passageiro, né? Às vezes a gente faz opções por alguns outros tipos de transporte, né? Que eu não vou citar, né? Eu prefiro não citar, mas a gente faz opções por alguns outros tipos de transporte e se esquece de tudo isso, né? Do que tem por trás, que nem você falou, né? Toda a estrutura da empresa que tem. Segurança para o passageiro, seguro. Para o passageiro, seguro, regularização dos veículos. Profissionais qualificados, treinado, frota, investimento, tudo isso, né? Então valorize o transporte coletivo de passageiro, né? E antes de você subir, saiba que teve todo um pessoal aí que trabalhou para que o ônibus estivesse lá em perfeita condição de uso. E sobre a rádio ônibus é muito mais que importante, né? Eu vejo como uma necessidade, né? Justamente para demonstrar esse uso inverso do ônibus, né? A gente tem os busólogos, né, que já são companheiros nossos de estrada, né, sempre que a gente se encontra, é uma alegria ver eles também divulgando o trabalho da gente e agora ter mais essa opção de divulgação desse trabalho e dessa paixão que é o ônibus, né. Com certeza você não precisa perguntar se você é apaixonado por ônibus, né, não preciso fazer essa pergunta para você, porque desde criancinha. Então é uma necessidade, né? A gente tem canais que divulgam caminhões, a gente tem canais que divulgam sobre carros e agora a gente tem um canal que divulga sobre ônibus, né? Então já era tempo de ter, né? Uma rádio ônibus, quem sabe uma TV ônibus, né? Futuramente, né? A gente chega lá para divulgar esse trabalho de extrema importância para a sociedade. Muito bom. Com a proteção de Nossa Senhora Aparecida, vamos dar a volta então e conhecer um pouquinho o profissional aqui, ó, que vai mostrar um pouquinho sua habilidade no volante também. Vamos lá. Vamos lá.